morrer e a situação da morte, como vivência cotidiana dos povos dos países em desenvolvimento. Aqui jaz a banalização da morte, a anonimização do morrer diariamente em todas as TVs e redes sociais. Isso é constatado na vivência de indivíduos isolados, na experiência cotidiana de grande parte da população. É isso que acontece de maneira geral nos países pobres em desenvolvimento. A morte das pessoas que moram nesses países já começa como que uma morte social, muito antes do próprio fato de a vida acabar. E ao acontecer finalmente a morte física, o indivíduo submerge na imensa massa daqueles que não têm voz nem nome. A morte do filho do lavrador analfabeto e o morrer de marginal ou de um mendigo nos subúrbios dos grandes centros urbanos não é interpretada como sendo falência da medicina, tal como vimos em outro episódio. Porque aqui não entra em jogo os cuidados médicos. Mortes como essa só podem ser interpretadas por nós como sendo resultado de estruturas marcadas pelo desprezo da vida em si, ou especialmente da vida do pobre, da pessoa simples. Interessante. Se morre alguém famoso, a todos os alardes, a todas as cerimônias. Inclusive, nós pobres vamos lá ver o famoso no velório, em quilométricas filas. Mas todos os dias, todas as horas, todos os segundos, há pessoas anônimas morrendo. Morrendo em confronto com a polícia, morrendo em confronto entre gangues, morrendo de pobreza, de desnutrição, de fome. Morrendo no trabalho insalubre, morrendo em obras de construção civil, de engenharia. Vamos dizer alguns, mas são só alguns nordestinos que migraram para as grandes capitais e morreram, não vai fazer falta. Veja como a vida fica assim banalizada. Essas pessoas simples não têm voz nem vez. Tal como os fetos, os embriões. A vida dessas pessoas é banalizada. Não importa para os holofotes se essas pessoas morrem, se a vida lhes é tirada. São contradições entre as situações de morte social e a mensagem do Deus que quer a vida, concorda? Vida e vida em abundância. O desprezo da vida, porém, coloca-nos em oposição àquele que se definiu como não sendo Deus dos mortos, mas sim Deus de vivos. Este Deus que quer a vida revelou-se nas ações de Jesus de Nazaré. Ele lutou para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. Esta vida, porém, começa aqui e agora, na história concreta. Não é só lá no além. Desde que Jesus se debelou às forças de desumanização do homem. Nas palavras dele, os cristãos vêm se apoiando há 2 milênios, mas apesar de tudo, a experiência da morte social não acabou. Muito pelo contrário.
nas nações pobres do mundo, principalmente aqui no hemisfério sul, veja, qual é a nossa expectativa de vida? Qual é o nosso ganho, nosso rendimento, nossa aposentadoria? Até os 5 anos de idade, quantas crianças morrem ou ainda estão condenadas ao analfabetismo vitalício ou ao analfabetismo funcional? Estão até na escola, mas não sabem ler nem interpretar um texto. Que futuro lhes está reservado? Quantos milhões de pessoas vivem em condições de pobreza ou miséria absoluta aqui no hemisfério sul? Quantas sofrem de subnutrição? Quantas não têm proteína para se alimentar, se nutrir? Quantas pessoas morrem de fome por dia? Na década de 80 eram 110 mil. Hoje superamos essa pobreza? Os números diminuíram, aumentaram? Não há como ignorar que em continentes inteiros são inumeráveis os homens e as mulheres, as crianças torturados pela fome, subalimentados a ponto de morrer em tenra idade e com seu crescimento físico e desenvolvimento mental correndo perigo. E devido a essas crises econômicas criadas pelo, você sabe, pelo grande capital, para que ele possa adquirir mais ativos a um preço mais baixo, para poder lucrar mais ainda. Então é preciso sempre forjar as crises. Só que lá na ponta a corda vai quebrar no elo mais fraco, a corrente quebra no elo mais fraco, vai quebrar nos países mais pobres. Devido então a esse agravamento de constantes crises econômicas, diante desse sistema falido, a mortandade se agrava cada vez mais. Veja os números do Brasil como estão. É esta dança macabra que se apresenta com as mesmas características na esmagadora maioria dos países aqui do Hemisfério Sul. Veja como está a América Latina. Veja como está a África, a Índia. Veja como estão todos os chineses. A isto se acrescenta ainda a ameaça de morte causada pelas guerras. Veja o que está acontecendo no Oriente. E ainda as perseguições ideológicas por opções religiosas ou políticas. As pessoas têm morrido. Quantas pessoas desaparecidas na Argentina, em El Salvador? Quantas pessoas estão morrendo no Chile, na Bolívia, no Brasil, nos países do Oriente Médio? Até muitos cristãos têm sido perseguidos. Os números mostram que os mártires do último século superam os mártires do século I. A experiência da morte
é uma das mais generalizadas e múltiplas nesses continentes. Morte física e moral, individual e coletiva, como um acontecimento inevitável e fruto da limitação humana. Por isso é urgente despertarmos a consciência para o significado humano e sacramental deste acontecimento que chamamos o fim da vida. Através de uma teologia da morte, devemos redescobrir a força que se esconde atrás da mensagem cristã sobre a morte. Mas devemos conscientizar-nos também de que essa força, na consciência do povo, foi enterrada por muito tempo, devido a uma visão exageradamente ameaçadora. Meu irmão, minha irmã, deveríamos redescobrir o Deus da vida, para que assim a morte se transforme em vida real, que se realiza na história concreta, transformando esta história naquele reino da vida que Jesus Cristo denominou o reino de Deus. Que bom Deus nos ilumine.